Êxodo, capítulo 21, do versículo 1 ao 6. Não sei se vocês já ouviram essa história, na verdade, essa lei de Moisés, essa regulamentação da lei, que é os escravos da orelha furada. Que isso, pastor? É a galera que usava largador na época? Não, vamos entender. Quero ler com vocês aqui. São estas as leis que você proclamará ao povo. Se você comprar um escravo hebreu, ele o servirá por 6 anos, mas no 7º ano será liberto, sem precisar pagar nada. Se chegou solteiro, solteiro receberá a liberdade, mas se chegou casado, sua mulher irá com ele. Se o seu senhor lhe tiver dado uma mulher, e esta lhe tiver dado filhos ou filhas, a mulher e os filhos pertencerão ao Senhor, somente o homem sairá livre. Se porém o escravo declarar: eu amo o meu senhor, a minha mulher e os meus filhos, e não quero sair livre, o seu senhor o levará perante os juízes. Terá que levá-lo à porta ou à lateral da porta e furar a sua orelha. Assim ele será o seu escravo por toda a vida. Amém? Que estranho, né? Deus regulamentando uma lei sobre escravos. Tenta imaginar no dia de hoje. E aqui eu quero ler para vocês algumas coisas que eu coloquei aqui para a gente entender um pouco. Primeiro, isso não se aplica aos dias de hoje. O contexto da época era para a época, mas somente essa lei era para os escravos hebreus, para a galera do povo de Deus. E por que esses caras se tornavam escravos? Como que pode acontecer isso? Quando um hebreu precisava de dinheiro, tinha dívidas a pagar, podia vender-se como escravo. Então muitas vezes era uma opção do cara. Primeiro, estava endividado, estava até as tantas, talvez não tinha dinheiro nem para comer. Qual que era a opção dele? Eu vou me vender para um senhor, pelo menos ali eu vou trabalhar para ele, mas pelo menos eu tenho comida. E é por um certo tipo de tempo, por um certo tempo. Outra situação, era possível escravizar à força um hebreu, embora isso devia ter acontecido com pouca frequência. Um hebreu podia ser forçado à servidão por motivo de dívida, conforme mostra a primeira dessas duas referências. Então, se ele também tivesse uma dívida com alguém, uma dívida a qual ele não pudesse pagar, lembrando, logo a gente lembra da história da viúva lá da época de Eliseu, que o marido dela tinha uma dívida, ela procura o profeta e vai dizer para ele, fala: olha, o meu marido tinha uma dívida com vocês e eu não tenho nada para pagar essa dívida, estão querendo levar os meus filhos como pagamento. Então, para você ver que o negócio era sério, que até os filhos da mulher tinham que levar como dívida de pagamento, porque um homem deixou uma dívida lá. Talvez a gente fala que defunto não tem dívida, aqui tinha, irmão. Amém? Então cuidado aí, você vai em paz, sem dever, em nome de Jesus aí, amém? E o caso mais triste era que um hebreu, ainda menor de idade, podia ser vendido por seus pais como escravo, quando precisassem de dinheiro. Então, e por que Deus assinou embaixo? Porque tem hora que Deus teve que fazer leis, não porque Ele queria, contra a sua vontade, porque para proteger o ser humano por causa da maldade do coração do homem. A Bíblia vai dizer, Deus é contra, eu odeio o divórcio. Alguém já leu isso na Bíblia? Só que ao mesmo tempo existe lei falando sobre o divórcio. Por quê? Para proteger. Porque antigamente um homem, por qualquer motivo, ele podia chegar, falar assim: eu não quero mais essa mulher, eu vou mandar ela embora. E a partir do momento que ele repudiava essa mulher ela se tornava uma adúltera e não poderia ter relacionamento com ninguém. E se algum outro homem tivesse um relacionamento com ela, então quer dizer, ela era jogada. Primeiro, ela não podia trabalhar, não tinha voz, não tinha nada, ia morrer. Então Deus faz isso por causa da dureza do coração do homem. E aí Ele deixa o divórcio para quê? Se o homem quisesse abandonar a tua esposa, ele assinaria um documento, mandaria ela embora com um documento, e aí essa mulher poderia retomar a sua vida. Ah, então eu posso me divorciar, porque não, Deus não quer. Mas tem coisa que é por causa que o homem é tão duro de coração que ele teve que assinar. E o escravo é exatamente por isso. Por quê? Porque senão, se ele não regulamenta, imagine o nível de relacionamento. Então ele está querendo dizer o quê? Pelo menos para ter um nível de relação entre senhor e escravo, para que não passasse do limite, para que ele pudesse ser misericordioso com o seu servo. Por isso tem um tempo certo, 6 anos servirá.
e no sétimo sairá livre. Vocês entenderam? Estamos juntos? Então essa lei, essa legislação, ela vai falar exatamente sobre isso, né? Então, o servo, ele tinha que, quando ele se vendesse, ou talvez tivesse que pagar uma dívida, ou tivesse que fazer qualquer outra coisa ali, por causa dessa situação de escravidão, ele teria que servir 6 anos a esse senhor. Teria que ficar com ele 6 anos, período obrigatório. Senhor e escravo. O escravo faz aquilo que o senhor quer, e pronto, acabou, e não tem negócio. Mas, ao término do 6º ano, eu imagino como estava o coração desses homens ali. Está acabando, falta uma semana, falta um dia, falta não sei o que. Esse rapaz era livre da sua dívida, livre da condenação, livre da escravidão, e poderia tomar a sua vida normal. O que isso tem a ver com o que isso tem a ver com a gente? Só que também vai dizer o quê? Que esse escravo, mesmo livre, mesmo com a sua sentença paga, mesmo liberto da condenação da dívida, ou porque se vendeu para arrecadar um dinheiro, ele poderia fazer algo. Ele poderia chegar no seu senhor, abrir mão da sua liberdade e falar para ele: olha, pode ir embora. Ele falar: não vou. Mas por que você não vai? Porque eu amo ao meu senhor, eu amo a minha família, a minha esposa, eu amo meus filhos. Eu abro mão da minha liberdade para viver eternamente escravo desse Senhor. Estão entendendo aí? Para me entender isso, para a gente aplicar isso nos nossos dias, precisamos entender primeiro o que é redenção. Wesley falou um pouco sobre isso na quarta-feira. O que significa redenção no hebraico? Significa basicamente redimir uma pessoa ou uma propriedade, pagando o preço da venda e recuperando o perdido. Quer dizer, o resgate e a remissão. Então, se nós vamos entender a questão da escravidão do homem, de todos os homens, na perspectiva desde o Éden. Então a Bíblia vai dizer que Deus cria o homem, a sua imagem e semelhança. Antes Deus cria toda a terra e coloca o homem nesse lugar para que ele governasse sobre isso. Logo, a terra estava submetida ao homem. A terra praticamente era algo do domínio do homem. E o homem se relacionava com Deus, o homem se relacionava com a sua mulher, e o homem se relacionava num lugar maravilhoso onde ele tinha de tudo. Eu fico imaginando, você vai num lugar que você vê aquelas frutas, tem um mercado lá em Sorocaba lá que chama Confiança. Rapaz, tem umas frutas lá que parece a da Branca de Neve, irmão. O bagulho parece que é passado verniz na fruta. Aquela coisa, até eu que não gosto, eu acho bonito e dá vontade de comer, mas logo passa, amém, irmão? Você é rápido. Mas ela é tão bonita, aquelas maçãzonas. Eu falei, meu Deus do céu. Aqui estava no jardim onde ele falava, não coma, acho que era mais bonita que é. Só que Deus estava falando, pode comer de tudo, irmãos. Vai, pode comer à vontade. Ainda mais que é fruta, não engorda muito. Então senta a madeira, come mesmo. Fica à vontade. Só não pega dessa, tá? Mas do resto você fica à vontade. E aí o homem faz o quê? Desobedece a Deus. Não é o fato do homem comer fruta que deu ruim, é o fato dele não obedecer a uma ordem do Senhor dele. E aí logo a partir desse momento o homem tem essa dívida, e ele e toda a terra agora, por causa da desobediência, do pecado, se torna escravo daquele que o enganou. E toda a criação ela passa a se tornar agora escravos de Satanás. Como isso, pastor? É isso? A Bíblia vai dizer. E olha só que interessante. Então o homem é criado e é chamado filho de Deus. Tem o texto que vai falar isso aqui, eu até anotei aqui, deixa eu ver onde ele está. Se eu não me engano é Lucas, alguma coisa que vai falar assim, da genealogia. E vai falar Adão, filho de Deus. E logo por causa do pecado ele perde essa condição. Porque a Bíblia vai dizer que Deus deu o seu único filho. Então por causa do pecado o homem perdeu a condição. Porque se quando Jesus vem ele fala, entregou o seu único filho naquela questão, mas após ele vir e viver aquilo que ele tinha que viver, cumprir o seu propósito, ele se torna primogênito de muitos irmãos. As coisas mudam por causa de Cristo.
Então o que acontece? O homem tinha uma dívida impagável, a qual nenhum ser humano podia pagar. E aí veio-se lá alguns sacrifícios, né, que da lei para fazer sacrifício, mas isso não transformava a vida do homem. E Deus só fala assim: eu estou farto de sacrifício, eu estou cheio disso aí, eu não quero mais. O homem vai, faz isso, mas o coração está longe, me louva com os lábios. Aí ele vem e faz, executa o plano perfeito, que já estava ali planejado antes mesmo da criação do mundo. Cristo vem, se torna o sacrifício suficiente para que todos nós pudéssemos ser redimidos de toda a dívida. E a Bíblia vai dizer algo poderosíssimo. Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Oh, glória a Deus. Então, a partir desse momento, 1 Coríntios 7, 22 vai dizer: pois aquele que, sendo escravo, foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre quando foi chamado, é escravo de Cristo. Então vamos entender então assim, Deus vai, paga a conta, nos tira do império. O império tem um imperador, então se tem um imperador, é ele quem manda. Então toda a geração humana estava debaixo de um domínio do imperador das trevas, Satanás. Aí Cristo vem e paga. Ele fala que ele nos transporta do império, não é reino, do império das trevas, e nos leva para o reino. Se ele fala que nos leva para um reino, significa que existe o quê? Um rei. E se tem um rei, significa que existem servos. Então nós temos que entender algo importante. O fato de Cristo ter nos redimido, Ele resgatou essa propriedade que era dele, mas ela não faz mais parte do diabo, mas agora é dele. Então antes nós tínhamos um Senhor, agora nós passamos a ter outro Senhor, mas ainda continuamos escravos desse Senhor. Fala então, que vantagem tem? Se eu era escravo, aí Cristo vai e paga a conta para mim se tornar escravo. Agora compare os senhores, irmãos. Antes nós éramos escravos do filho das trevas. Hoje nós somos escravos, servos, que é a mesma palavra, que tem o mesmo sentido, de Jesus Cristo de Nazaré. A minha vida é a sua vida, pertence a Jesus. Nós somos propriedades que antes eram do Pai, e fomos por causa da nossa desobediência. E Ele fala assim: não, eu vou resgatar aquilo que era meu, foi se perdido, mas eu vou até as últimas consequências. Eu desço do céu, eu me torno servo, eu me humilho, eu morro numa cruz, mas eu retomo aquilo que era meu, porque eu amo você. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, e deu o seu único Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia. Vocês estão comigo? Diga amém. Então nós deixamos, então aqui faz sentido. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 22. Pois aquele que, sendo escravo, foi chamado pelo Senhor, é o que? Liberto das trevas, e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre quando foi chamado, é escravo de Cristo. Talvez essa consciência, ainda que eu não tenha, nos leva a querer viver a vida na doutrina do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. Talvez essa falta de entendimento de que antes eu tinha um Senhor das trevas, e a partir do momento que eu tenho um novo Senhor. E se eu tenho um Senhor, as coisas não é do meu jeito, as coisas é do jeito dele. E esse Senhor não é qualquer um que se aproveitou das minhas fraquezas para me dominar e me oprimir, mas é um Senhor que entregou sua própria vida por amor a mim. É diferente, irmãos. Nós não estamos agora vivendo no reino de Deus porque a gente escolheu primeiro, porque a nossa escolha foi viver no outro reino. Mas por amor e misericórdia, esse Senhor vai lá e me resgata para fazer parte do reino do Todo-Poderoso. E por quê? Por amor. E o que é mais interessante,
O que esse rei faz? Ele nos tira e nos dá a liberdade. Diferentemente do outro que nos escraviza, esse nos dá a liberdade de escolher por ele. E talvez aqui nós começamos a entender agora o fato, porque o escravo hebreu, ele tinha a possibilidade de viver ele 6 anos, mas logo ele podia se mandar, mas convivendo com o Senhor, entendendo quem ele é. Eu fico imaginando esse escravo: me vendi, estava duro, quebrado, agora eu faço parte agora da família de fulano. Talvez as expectativas sejam as piores, porque a expectativa de quem vive no reino das trevas é sempre a pior. Por mais que ele faça aquilo que é vontade dele, ele faz, vai para balada, faz isso, usa droga, traz esposa, faz uma porção de bobagem, rouba, vida louca, se acha o tal. Na hora que ele encosta a cabeça no travesseiro, ele é o pior dos piores, o mais vazio de todo ser humano. Você é oprimido, ameaçado, pessoas que querem se matar, logo ele te oprime, entrega a sua vida, se mata, você não é nada. Então esse Senhor, ele faz isso. E talvez as pessoas venham traumatizadas por causa desse nível de Senhor. Eu não quero mais. Eu tenho um testemunho maravilhoso de alguém que decidiu: eu não quero mais esse Senhor, eu quero tirar tudo que é dele na minha vida e quero entregar. Eu falei: você precisa mudar de Senhor, eu quero agora. Talvez olhando para aquela situação, para aquele coisa, nossa, mas de novo? Será que eu vou ter que passar tudo aquilo de novo? Queridos, nós estamos falando de um Deus, de um Senhor que não mede esforço para nos abençoar, para cuidar de nós. A Bíblia vai dizer que assim como uma galinha junta os seus pintinhos, assim é o Senhor querendo juntar o seu povo. Se você pegar Deus quando escolhe Abraão e fala: farei de ti a minha nação, o meu povo, quantas coisas esse povo faz contra o Senhor, irmãos. E está lá Deus de novo. Vem lá Abraão, traz tudo, e o povo começa a pecar, levantar outros deuses, adorar outros deuses, idolatria, como foi ministrado na quarta. Tal vem Noé, vamos começar de novo, Noé. Aí vem dar tudo errado de novo, o povo vai, dá ruim aqui. José vai redimir o povo, e o povo continua, sai do deserto e continua, faz isso, continua, e não teria como salvar. A única forma é o quê? Eu preciso morrer, preciso descer. Quer dizer, o Deus que estava no lugar onde nós queremos chegar, decide sair de lá para vir no lugar onde nós não queremos estar, a se submeter com uma humilhação que nenhum de nós queríamos nos submeter, não poderíamos nos submeter. E esse rei faz tudo isso para quê? Para que nos dá liberdade e não nos escravizar. E aí ele nos deixa à vontade e fala assim: você está liberto, faça com a sua liberdade aquilo que você quiser. E aí nós vamos entrar na mensagem dos servos da orelha furada. Antes de entrar, eu quero ler um testemunho, uma história, na verdade, dos morávios. Alguém conhece a história dos morávios? Conhece, Nath? Se você pegar na internet, você vai ver. Vou ler para vocês. Iniciado em Herrnhut, estou bom de Herrnhut, Alemanha, no século XVIII, o movimento de oração contínua, 24 horas, chamado Moravianos, durou por quase 100 anos. Agora se liga no resto. E eles não oravam por aquilo que não estavam dispostos a serem a resposta. Eles não oravam por aquilo que eles não estavam dispostos a ser resposta. Aí eu vou fazer um parênteses, vamos descer. Orar por Vargem Grande é fácil, agora ser resposta por Vargem Grande que é complicado. Orar pelo perdido é fácil, ser resposta para o perdido é fácil. Porque ser resposta para ele inclui eu abrir mão das minhas orações, do meu eu, para ser bênção na vida de alguém. Esses caras 100 anos, 24 horas, ininterruptamente orando, e ainda falando: eu me usa, eis-me aqui. 2 jovens, agora isso aqui é para quebrar as pernas. 2 jovens moravianos de 20 anos ouviram sobre uma ilha no leste da Índia, onde 3.000 africanos trabalhavam como escravos, e cujo dono era um britânico agricultor e ateu. O coração dos jovens se contorceu só de imaginar que todas essas pessoas passariam o resto das suas vidas confinadas, sem jamais ouvir falar sobre o amor do Pai. Então esses 2 jovens fizeram contato com o dono da ilha e perguntaram se poderiam ir para lá como missionários. A resposta do dono foi imediata: nenhum pregador e nenhum clérigo chegaria a essa ilha para falar sobre essa coisa sem sentido.
Isso seria o ponto na qual a maioria de nós desistiríamos. Para eles foi a motivação para tomar a decisão mais difícil de suas vidas: vender-se como escravos. Eles poderiam suportar o fato de viverem confinados pelo resto de seus dias, mas jamais suportariam saber que tantas almas morreriam sem salvação. O valor da venda pagou a viagem até a ilha. Depois disso, jamais se receberam notícia dos dois. Até na hora da partida houve orações, choros e abraços. Imagina, pensa nos teus filhos fazendo isso. Amigos e familiares puderam dar o último adeus para os seus irmãos. E algumas pessoas falaram: por que vocês estão fazendo isso? Vocês nunca mais irão ver seus familiares e amigos. Vão ser escravos para o resto de suas vidas. Mas quando o barco estava se afastando do porto, os dois jovens levantaram suas mãos e declararam em voz alta: para que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa por seu sacrifício através das nossas vidas. Estou falando de jovens que não suportaram o fato de pessoas não puderem ter a oportunidade de ouvir sobre o Evangelho. Se venderam como escravos. E o que o Senhor deseja de nós, irmãos, é exatamente isso: que nós, na liberdade que Cristo nos deu, possamos abrir mão dessa liberdade para nos tornar uns escravos de orelhas furadas. Pessoas que escolhem ser escravos por amor do Senhor. Por isso que a Bíblia vai dizer que sem amor de nada vale. Primeiro tópico: abrir mão definitivamente do seu direito de escolha. O servo de orelha furada, ao chegar ao fim do seu tempo da escravidão, recebia a liberdade, recebia o perdão, recebia. Ele falou assim: irmão, está livre, cara. Ele está ali e falou assim: meu, você não deve mais nada. E se tem algo que nós parece que amamos naquilo que Deus nos deu, é o direito do livre-arbítrio. Obrigado, Rodrigo, Deus abençoe. Como é bom poder escolher fazer aquilo que eu quero. Como é bom poder viver do jeito que eu quero. Como é bom tomar as minhas decisões. Como é bom ser o centro das atenções. Como é bom eu ser o cara, porque Deus me deu, eu posso escolher. Como talvez se tem uma coisa que a gente mais ama em Deus, e se possível seria, é se Ele nos salvasse e nos deixasse aqui, fazendo aquilo que eu queria e marcasse o encontro. Olha, filho, eu vou voltar 2030, primeiro aí você chega lá, você pede perdão, você deixa de cumprir os seus desejos, aí você vem comigo, e aí nós vamos morar junto. Ah, que nossa, maravilha, seria incrível. E esses caras estão lá, eu fico imaginando se é um de nós que estivesse ali, fala assim: caramba, não vejo a hora de sair, mano. Não vejo a hora de sair, eu quero ir, quero curtir. Mano, eu já tô no contato com os camaradas, mano. Vamos fazer aquela festa, vamos dar aquele rolê. Marca todo mundo na festa e vamos quebrar tudo. Porque eu vou ser livre e eu vou fazer tudo aquilo que eu quero, porque eu não pude fazer enquanto eu estava preso. Esses somos nós, irmãos. Nós, inclusive os crentes. Estou falando, estou botando no bolo, irmão, está tudo certo. O servo, após a liberdade, decidia por livre e espontânea vontade abrir mão do seu direito de escolha. É como se eu chegasse para Deus e falasse assim: Deus, a partir de hoje eu abro mão do direito do livre-arbítrio. Não é sobre aquilo que eu quero, mas é sobre aquilo que você deseja sobre a minha vida. Vocês estão entendendo? E o que Deus verdadeiramente deseja é que nós não só obedeçamos por obrigação, mas que nós verdadeiramente nos entregamos a Ele, verdadeiramente por livre e espontânea vontade. Queridos, é muito mais do que está aqui.
É muito mais do que se reunir. Isso é bom demais, isso faz parte, isso está dentro. O próprio Cristo falou: vocês precisam se reunir, congreguem juntos, façam parte do corpo, mas é muito mais que isso. Gálatas 5,13 diz assim: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não use a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirva uns aos outros mediante o amor. Ele está dizendo: vocês foram libertos. Eu libertei vocês para a liberdade. Mas o desejo do coração de Deus, e ele está sendo explícito aqui nesse texto, não é que vocês vivam conforme a vontade da sua carne, mas antes vocês se submetam e tornem-se servos, que é a mesma tradução de escravos, servindo uns aos outros. Mas não é servindo a Deus, pastor, então eu não estou entendendo. Não é escravo do Senhor. A Bíblia vai dizer: quando estive nu, me desse de vestir; quando estive com fome, me desse de comer; quando estive com sede, me desse de beber; quando estava preso, foi me visitar. Quando fizemos isso para você? Quando fizesse isso aos meus pequeninos. O que eu faço para o meu irmão, quando eu abro mão da minha vida para fazer, eu estou glorificando a Deus, e é como se eu estivesse fazendo para Ele. Eu abri mão da minha liberdade, do meu eu, para que Cristo seja glorificado através da minha vida. É isso que é o Evangelho. Não é um clube social, irmãos. Pastor, por que você está pregando isso? Porque o tempo está se esgotando. Jesus está voltando. Essa é a mensagem lá dos apóstolos, pastor. Há 2000 anos atrás, as pessoas estavam falando lá. E talvez aí, por isso que cada um acredita naquilo que quer. A igreja não vai passar pela grande tribulação, porque o arrebatamento vai vir antes. E quando eu falo que o arrebatamento vai vir antes, eu não quero sofrer, porque até no dia de ir embora, eu quero declarar e montar uma doutrina para mim, para dizer que a igreja não pode passar por isso. Pedro pôde ser crucificado de cabeça para baixo, Paulo foi cerrado a cabeça, um monte de gente foi. Agora a igreja não. A igreja vai ser arrebatada. Deus não vai permitir que nós soframos. Nós não vamos passar por nenhuma dificuldade. Para, irmão. E aí se torna o quê? Pessoas que vão para o céu com medo do inferno. Vocês não querem Deus, nós queremos um lugar. E Deus não está preocupado com quem que quer um condomínio fechado. Deus está querendo pessoas que o querem, Ele. Porque aonde Ele estiver, ali será a nossa alegria. E não o lugar aonde Ele preparou. Mas Ele é o foco da minha vida. A gente está preocupado com o condomínio que Deus foi fazer, mas não está preocupado em viver com Ele eternamente. Aleluia, irmãos. Aleluia, irmãos. Gente, essa é uma mensagem oportuna. Por quê? Porque nós precisamos mudar nosso entendimento com relação a Cristo. Eita glória. Abrir mão das nossas vontades, pois a sua vontade é boa, agradável e perfeita. Abrir mão do que eu quero ainda me traz benefício. Por quê? Porque o que eu quero é ruim, mas o que Ele quer é bom, agradável e perfeito. Que Ele falou para negar-se a si mesmo. Lembra? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga. Não existe seguir Jesus sem se negar primeiro. Não tem discípulo de Cristo sem cruz. E cruz é morte. Não tem. Você pode eu posso me autoclassificar: eu sou um discípulo de Cristo. Eu já morri na cruz por mim? Será que a minha vida é mais importante do que o propósito de Cristo para mim? Ou o meu propósito é maior? Ou eu sirvo um Deus para fazer a vontade dele, ou eu tenho um Deus que faça a minha vontade. Então, se é isso, não é discípulo, não é corpo, não segue. Segue qualquer coisa. Você segue o pastor, você segue a igreja, você segue qualquer coisa. Você não segue a Cristo. Nós não seguimos a Cristo. Quem quiser. E Ele está dizendo, não é algo forçado. Cristo faz o que faz. Ele podia falar assim: não, mano, eu morri, eu comprei, eu paguei sangue, vocês vão estar tudo comigo e pronto, acabou. Quer vocês queiram ou não? Quem quiser. Deus não está interessado em ninguém forçado. Deus está interessado em quem eu queira, em quem esteja disposto a abrir mão da sua vida por causa da vida dele. É esses que interessam para Ele.
É esses que Ele quer pessoas que falam assim: eu estou olhando para Ele pouco importa a vida dele, mas é eu que importo para Ele. Não tem como eu viver o resto da eternidade sem esse meu filho. Vem, bendito de meu Pai, eu quero você. Aleluia. Oh Deus amado, quem está comigo diz amém. Queremos Jesus como Salvador somente, mas não como Senhor. Mas a salvação está condicionada ao Senhor. A salvação só está condicionada a quem está sobre o senhorio. Não adianta querer separar as coisas. É primeiro reconhecer Ele como Senhor, e a partir do momento que eu reconheço e me submeto a Ele, aí a salvação vem Senhor e Salvador. O Salvador é o Senhor, é quem está submetido à vontade dEle. Esses serão aqueles que serão salvos. Preciso reconhecer que a vida sobre o senhorio de Cristo é superior à qual eu vivia sem Ele. Eita glória. Eu não sei vocês, irmão, mas eu vivi 28 anos da minha vida sem Cristo. Eu sei bem o que eu vivi. Eu sei bem as coisas que eu fiz. Eu sei bem o tanto de bobagem que eu fiz. E aí, o prêmio das minhas bobagens foi um Deus que resolveu morrer na cruz por mim para me salvar. Olha o nível de amor esse. O prêmio das bobagens que eu fazia, que deveria ser condenação e morte, veio na cruz do Calvário por um Deus que desceu do céu, abriu mão da sua glória para me salvar, um cara que não valia nada. E Ele colocou valor sobre a minha vida. Falou assim: talvez você não vale para muita gente, mas eu amo você e vou te botar um valor inestimável. A minha vida, você tem a vida de Cristo agora, e é essa vida que faz diferença, não é a minha, a dele em mim. Porque se Ele sai, eu não presto para mais nada. Eu vou voltar a fazer o que eu fazia. Nós temos que ter essa consciência. A nossa carne não presta. Se Ele sair, eu volto a fazer aquilo que eu fazia. Mas porque Ele está em mim, existe um valor inestimável, preço de sangue. Aleluia. Deuteronômio capítulo 15, versículo 15 ao 17. Lembre-se do que você foi escravo no Egito, e que o Senhor seu Deus o redimiu, e por isso que hoje dou a vocês essa ordem. Mas se o seu escravo disser a você que não quer deixá-lo, porque ama você e a sua família, e não tem falta de nada, então apanhe um furador, fure a orelha dele contra a porta, e ele se tornará seu escravo para o resto da vida. Faça isso. Isso puxa para o próximo tópico. Segundo, ser um servo que serve ao Senhor, não mais somente por obediência, mas que serve por amor. E cara, isso é muito forte. A gente estava vindo numa situação, falando assim, até o Micael falou, cara, não concordo muito com isso. Eu falei, eu também não. Vou mudar. E a gente estava trabalhando com a liderança, tentando trazer o pessoal. Tem hora que a gente talvez até se excede um pouco. Se você não vir na reunião, você não vai participar. Faz até sentido, porque quem não participa de nada da igreja, como é que vai querer fazer alguma coisa na igreja? Você nem sabe onde você está, irmão. Você é um simples cantor, um tocador, menos parte integrante do corpo. Você não gosta da igreja. Eu falei isso. Você gosta de si mesmo, é o idólatra, que é aquele que faz para benefício próprio. E Deus deseja que nós façamos para a glória dele. É diferente. Só que eu falei, não. Eu na última reunião falei, cara, quem quiser vir na reunião, vem. Quem não quiser, não vem. E não sou eu que vai mais tirar você do ministério, é o próprio Deus que vai fazer isso. Pronto. Porque se eu condiciono as pessoas a estarem por uma ordem, elas não servem. Talvez sirvam por obediência ou medo. Mas isso, talvez para nós, legal, está me obedecendo. Não, mas para Deus não vale nada. Porque Ele deseja pessoas que o sirvam por amor. Pessoas que se dedicam para fazer algo aqui, não porque para inflarem o seu ego, mas para exaltarem aquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Então não é o fato de obrigar, é o fato de querer. É muito mais do que uma obediência, é muito mais do que uma palavra que eu posso usar. Não, a Bíblia diz que vocês têm que se submeter ao seu pastor, que não sei o que, não. Mais do que isso,
A Bíblia diz que nós devemos ser servos do Senhor por amor, porque eu amo estar aqui, porque eu amo meu irmão, porque eu amo meu Deus, eu amo servir. Eu não vejo a hora de domingo estar reunido. Não é condicionado com aquilo que eu faço, as minhas habilidades para me inflar, mas é condicionado a servir ao meu irmão e adorar ao meu Deus. É sobre isso que ele deseja. Todo serviço forçado, ele pode ter um valor para os olhos humanos, mas para Deus não sobe, não passa do teto, não sobe como cheiro suave, mas talvez suba como carniça diante de Deus. Desculpa que eu estou falando, irmão, mas é verdade. Cheiro suave é quando é para Ele. Agora para nós, eu até ia ministrar essa palavra hoje, porque eu já falei isso aí. Tenta imaginar todo esse povo aqui sem banho, 3 dias só, irmão, no calor. Olha o jeito que eu estou aqui, 3 dias desse jeito, sem banho, sem desodorante, sem uma pastinha de dente na boca, sem um sabonetinho no corpo. Aí chegava: ô irmão, que saudade de você. É cheiro suave, irmão? Você quer chegar perto de alguém assim? É exatamente o que acontece. O que a gente exala é cheiro ruim. Graças a Deus que tem empresas de cosméticos que nos dão apoio para nos suportarmos. Mas para Deus não é o cheiro do perfume que vai subir, é a verdade do nosso coração que sobe para Ele. E se nós exalamos um mau cheiro, se a verdade do coração não for temperada com o Espírito que traz esse negócio para nós, esquece, irmão. O que nós estamos entregando para Ele somente é porque a nossa carne é o quê? Podre. Alguém consegue ficar velando um cara 7 dias lá dentro da coisa? O Pedrão trabalha com buffet, deixa um pedaço de carne lá, uma semana lá na mesa. Pode ser a melhor carne possível. Deixa uma semana sem pôr na geladeira lá, o que vai acontecer? Aí lotar bicho, vai cheirar mal. É assim somos nós, irmãos. Agora Cristo nos torna o bom perfume dele. E quando eu faço isso para a glória dele, com certeza ele recebe com cheiro suave. Ei, glória a Deus. Você pode glorificar a Deus, você pode aplaudir o Senhor. Qualquer um de nós, mano, nessa condição de escravo, ia falar: mano do céu, vou passar 6 anos, já era, já deu. Mas o cara não, fala: eu amo. E aí é o amor, por quê? Porque olha a declaração lá. O cara fala: para onde você vai? Falou: eu vou permanecer. Por que você vai permanecer? Porque eu amo meu Senhor, eu amo a minha esposa e amo meus filhos. Aí você vai falar assim: ah, já entendi. Até eu que sou trouxa ia ficar. Não tinha nada na vida. Aí estou lá, o cara me deu uma mulher, tenho as crianças, é claro que eu vou ficar aqui. Só que a Bíblia vai dizer que em primeiro lugar ele diz assim: eu amo o meu Senhor. Eu sei o que é conviver com você. Eu sei a forma que você me tratou, mesmo sendo um escravo e merecendo um tipo de tratamento. Você me tratou com amor, você cuidou de mim. Eu me sinto cuidado, eu me sinto protegido e nada mais lá fora me interessa. Eu quero permanecer com você. A partir de hoje eu declaro: eu amo você, eu amo a minha família e eu me entrego para viver eternamente com você. Eu abro mão da minha liberdade para me tornar o seu servo para o resto da minha vida, por amor. Se tornar escravo por amor é uma resposta para aquele que se tornou servo de dores por me amar. É uma resposta de gratidão e de amor. Da mesma forma que você se entregou por mim, morreu por mim, eu também abro mão da minha liberdade para servir você e amar você. Eu entendo que eu tenho uma dívida com você. Minha dívida ela não foi paga, ela foi remida. E quando ela é remida, ela passa a ter um outro credor. E esse credor é maravilhoso. Eu nem sei mais viver minha vida sem você. Eu quero ficar com você. Deus está procurando. Talvez esses sejam os verdadeiros adoradores a qual Deus procura. Eu sempre quis entender, e agora eu estou aqui conversando com vocês, eu quero entender o que é um verdadeiro adorador. É aquele que decide
mesmo com a liberdade, se submeter a Deus por amor a Ele. Deus está procurando pessoas que estão dispostas a abrir mão da sua liberdade nesse dia. O que é abrir mão da liberdade, pastor? Eu vou lá, vou vender minha empresa, agora vou ficar só na igreja. Eu vou fazer. Não, irmão. Consagra a tua empresa ao Senhor e diz: ela é tua. Você faz dela o que você quiser. Você faz dela o que você bem entender. Mas eu entendi que eu sou teu, e tudo que é, se eu sou seu escravo, se eu entendi, eu abri mão da minha liberdade, tudo que era meu é teu. Toma conta, faz do jeito que você quiser, sangra o caixa, faz o que você quiser, mas é tua, para a honra e para a glória do teu nome. Eu vou largar a mão da minha esposa. Não, coloca a tua esposa não como centro da sua vida, mas ela também serve para glorificar. O seu casamento glorifica a Deus, exalta a Deus. Os meus filhos exaltam a Deus, glorificam a Deus. Tudo que eu tenho é colocado como objeto de adoração e de rendição diante de Deus. Se eu trabalho, pode aplaudir Jesus? Se eu trabalho, eu vou querer fazer falcatrua dentro da empresa. Pode o cara me maltratar da pior maneira. Eu falo assim: eu tenho um Senhor e não é esse. O meu Senhor não me trata assim. E por amor a Ele eu vou respeitar todos, independente daquilo que estão fazendo comigo. Eu vou continuar glorificando, porque o meu Senhor pede que eu tenha um comportamento decente. Eu vou ser um cristão dentro da minha empresa, independente daquilo que eu sofro. Isso é ser cristão, e não abrir mão de tudo. Não, agora eu vou ficar só na igreja. Não é sobre vir na igreja, porque vir na igreja, para quem não tem esse coração voltado, é só engano para nós. É pior do que uma arma na mão, porque assim, eu vou na igreja e eu me acho crente, e eu me acho que eu vou ser salvo. É mais fácil Deus ter misericórdia daquele que está lá fora e se arrepender, daquele que está aqui usando a igreja como achando que isso vai mudar a vida dele. É pior. Então o Senhor está falando: arrependam-se. Era a pregação de João Batista: arrependam-se. Não é vão para a igreja, é arrependam-se. Não use esse ambiente como eu sou salvo porque eu frequento. Não, eu sou salvo porque eu me entreguei, porque eu reconheci o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida, e eu me submeti ao seu senhorio. É isso, não é eu frequentar. Esquece. Pastor, eu nunca mais volto nessa igreja porque eu não queria ouvir isso. Irmão, tem um monte de igreja que prega aquilo que você quer. Tá tranquilo. Mas eu quero ver você no céu junto comigo eterno. Eu gosto tanto de você, irmão, que eu estou pregando algo para viver eternamente junto. Eu não quero ver você aqui. Eu não me contento de te ver aos domingos e quartas. Eu quero passar a eternidade do seu lado, irmão. Eu quero passar a eternidade do seu lado e do lado do nosso mestre, do lado do nosso rei, a quem nós cantamos e oramos. Mas chegará um dia que nós não precisamos mais orar, não precisaremos buscar, nós vamos usufruir da presença dele. Vai chegar um tempo que eu não vou ficar: cadê você? Eu estou aqui, meu filho. Aleluia. Eita glória. Terceiro, significa que eternamente eu vou pertencer a Ele. Por que isso? O verso 5 diz que ao furar a orelha, Ele serviria para sempre o seu Senhor. No mundo em que ninguém quer ter compromisso muito longo, esse é um grande desafio. No mundo onde o casamento já não presta mais, mas tem como é que é o nome lá? União estável. No mundo onde eu testo uma pessoa para ver se eu vou gostar dela ou não, se não der eu separo, porque eu não quero assumir um compromisso. É o que Deus está falando: olha, a partir do momento que você colocar a sua orelhinha aqui. Eu fiquei imaginando o Senhor falando para ele: você tem certeza do que você está falando? Irmão, você está livre, você já pagou, você pode ir embora, cara. Pode ir para casa, já foi, você não me deve mais nada, você não tem mais dívida, ainda vai sair com dinheiro no bolso. Se vendeu, está aqui a grana que você me vendeu, está aqui, ó. Leva para casa, vai viver a tua vida. Você tem certeza que você quer? Eu abro mão dessas coisas para me tornar escravo, mas é para o resto da vida essa decisão. Se você furar essa orelha, você nunca mais sai daqui. Pode furar. Eu não quero mais nada a não ser você. Eu quero viver debaixo do seu senhorio para o resto da minha vida.
eu estou assumindo um compromisso diante do Senhor e diante de testemunhas, porque era no meio da cidade, era um juiz que dava sentença, não era algo escondido para chegar e falar assim: eu vou fazer um negocinho aqui, porque ninguém viu mesmo, então se alguém vê, já era. Não era, era no meio do povo, e aonde ele passasse existia uma marca: esse aí está comprometido para o resto da vida com o seu Senhor. Todo lugar que esse cara passava, eu fico imaginando esse cara no mercado, o cara olhava para ele e fala: mano, esse cara entregou a vida dele por completo, ele agora só serve ao Senhor, se lascou, não tem mais vida. Fala assim: verdadeiramente eu não tenho mais vida, mas para onde eu vou também, você que está com a orelhinha sem furinho também não vai. Só vai ter os caras com alargador nas orelhas. É nós que decidimos. E aí todo mundo olhava: filho, está marcado, é dele, é do Senhor, é do Senhor. As pessoas precisam olhar para nós e falar assim: está marcado, é dele, ele tem a marca de Cristo, ele tem a marca da promessa, é ele é do Senhor, e não tem mais jeito dele sair mais, é dele. Estou vendo, todo mundo está olhando, ele decidiu viver como escravo para o resto da vida. Oh, glória a Deus. Sabe o que é bom? Por quanto tempo nós pretendemos servir ao Senhor? Essa resposta é fundamental para definir nossas prioridades: o uso do meu tempo e a aplicação dos meus recursos. Se amanhã o diabo quiser tirar você da presença de Deus, você vai falar para ele: não posso mais, eu fui comprado e minha orelha foi furada, nunca mais eu poderei sair da presença desse Deus. De acordo com as leis do povo hebreu, um escravo poderia ser escravo hoje e amanhã, ele direcionaria a sua vida, mas depois que ele furava a sua orelha, nunca mais ele deixaria a casa do seu Senhor. Eu quero encerrar. As mulheres principalmente que usam brinco, vocês que furaram a sua orelha, com o decorrer do tempo, se você não usar brinco, acontece o quê? Ela fecha. Então quer dizer que uma orelha que foi furada, independente da forma do meu comportamento de colocar um brinco ou não, ela pode se fechar. Isso me traz uma reflexão. Talvez muitos de nós um dia decidimos também tomar a decisão de furarmos as nossas orelhas e nos tornarmos servos, mas no decorrer da nossa vida esse furo está fechando, e as pessoas talvez não conseguem mais nem sequer olhar para nós e saber: mas se um furo aí, está igualzinho a quem não serve. Porque se o que servia para o resto da vida tinha uma orelha, tinha uma diferença dos outros, se essa orelha furasse, as pessoas não mais conseguiam distinguir quem era ele. Será que o povo olhando para nós estão vendo os furos nas nossas orelhas? Ou será que estão vendo simples pessoas comuns, como as outras, que não fazem diferença nenhuma no lugar onde estão? Será que as pessoas que moram aqui, que não sentem vontade nenhuma de estar aqui, está aqui do lado? É estranho? Será que ao olhar para nós, elas olham para nós e vê a diferença para estar aqui? Será que elas sentem vontade também de orar, de furar as orelhas? Mas para ela sentir vontade de furar a orelha, ela tem que ver alguém com a orelha furada. Será que ela consegue enxergar? É dia de colocar as nossas orelhas a posse do Senhor e falar: pode furar, eu quero viver eternamente contigo. É hora da gente recomeçar. O furo da orelha da igreja está fechando. Nós não estamos mais preocupados com o nosso Senhor. Pior, nós nos tornamos o nosso Senhor. Nós estamos tirando a autoridade que nós demos para Deus. Estamos retomando e colocando não só Jesus mais no centro, mas nós estamos sendo o centro das nossas orações. O centro de tudo somos nós. Eu venho na igreja para buscar para mim. Eu venho na igreja por causa da minha família. Eu venho, não, irmãos. Deus está querendo uma igreja diferente.
Deus não quer crente, Deus quer cristãos. Isso que tem sido pregado nas nossas igrejas tem despertado o coração. Crente é o que crê, vem na igreja, sabe que tem. Cristão é o que decidiu ser como Ele. Será que nós tomamos a decisão de ser como Ele? Eu fico pensando, irmãos, será que eu não sou o centro? Até quando? Eu vou me ofender. Eu ouvi umas coisas essa semana, e aí eu não consegui dormir por causa daquilo. Eu falei, de novo, mano. De novo, o nego descendo o pau em mim, falando das coisas que eu não fiz, querendo me derrubar no ministério. De novo. Pessoa que você nem espera. Aí eu fiquei triste comigo mesmo. Eu falei, eu ainda me ofendo com as coisas. Eu não estou morto o suficiente, porque morto não se ofende mais. Morto sabe, fala assim, não, mano, não importa o que falem, não importa o que dizem. O que importa é que estou crucificado. Já estou crucificado em Cristo. Agora não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. As coisas que eu vivo nessa terra, eu sirvo para a glória de Deus. A gente está muito vivo, irmão. A gente se dói muito. A gente abre mão das coisas de Deus porque ai de nós no dia que Ele voltar. E a Bíblia é cheia de textos dizendo que muitos são chamados, mas poucos serão escolhidos. Que o amor de muitos esfriaria. A Bíblia está aí, irmãos. Por que a Bíblia está dizendo isso? A Bíblia fala de poucos. Isso é para se pensar. Ela falou que poucos serão escolhidos. Não é porque Deus escolhe uns e abandona outros. Não, são chamados. Mas vai escolher aqueles que verdadeiramente permaneceram. Sabe quem que Ele vai escolher? Deixa eu ver sua orelha. Vem, filho. Decidiu morrer por mim. Decidiu se tornar escravo da orelha furada. Vem. Deixa eu ver. Tem até um negocinho, mas fechou, fora. É você. Precisamos ser a igreja que Deus deseja, irmãos. A igreja não faz mais diferença no mundo porque ela não é o que Deus queria que ela fosse. A partir do momento que nós entendemos que a minha vida não é mais importante para mim, mas a vida dele é, e a vida do meu irmão. Por isso que o meu mandamento é o quê? Amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o seu entendimento. Não é só emocional, é de entendimento, é racional, é aquilo que eu sinto, aquilo que eu entendo, é tudo isso. Eu preciso amar a Deus dessa forma, todo o meu entendimento, todo o meu coração, com toda a minha força, com tudo aquilo que eu tenho, e ao meu próximo como a mim. Nesse texto eu estou em terceiro lugar. Aonde aparece eu nesse texto? Aparece Deus, aparece o meu próximo, e depois eu apareço nesse negócio. E que igreja é essa que eu apareço em primeiro? Talvez Deus em segundo. E o meu irmão não. Se lascar, mano. Não tenho nada a ver com isso aí. Que tenho eu contigo? Minha filha, a minha esposa, meu amigo. Aí o irmão da igreja, não cheira e não fede para mim. Estou nem aí para ele. Não é isso que Deus pensa. Estamos vivendo um evangelho errado. E Deus está nos chamando para o arrependimento. O amor de Deus nos constrange, irmão. Nós precisamos estar constrangidos pelo amor de Deus. Ontem eu ouvi naquela palavra na sede. Cara, aquilo acabou com a minha vida. E eu quero que ela acabe com a minha vida todos os dias, para que eu não viva mais, mas Cristo vive em mim. As mensagens, elas precisam matar-nos de uma vez por todas, para que Ele seja glorificado.